Graça e paz, amigos e irmãos, quem vos fala é o pastor Márcio Bonifácio. Hoje nós estamos com um assunto que Deus colocou no nosso coração no decorrer desses dias para falar um pouco sobre crise. O que constitui uma crise? Com a situação, como ruim está? Que tipo de crise você tem enfrentado? A crise para um é ruim, mas para outro é oportunidade. Então nós estaremos falando um pouco sobre a crise hoje. Existe aproximadamente 27 tipos de crise, mas duas eu quero mencionar hoje. São crises circunstanciais que são geradas por problema financeiro, por término de relacionamento, ou por perda de emprego, ou o médico dá um diagnóstico, uma patologia grave. Isso são fatores externos, são crises circunstanciais. E existe a crise existenciais, que é uma crise interior, que muitas das vezes a gente orienta as pessoas a procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, no intuito para que possa orientá-la para as pessoas vencer a crise. Então, como já disse aqui, a crise para um pode se tornar um grande problema, mas para outros não. Então é necessário. Escuta o que eu estou dizendo, talvez você não vai, mas é necessário que haja crise. Por que a crise é tão importante, pastor? Porque imagina se a gente vivesse num mundo que não tivesse problema financeiro, a sua geladeira estaria sempre cheia, seus filhos saudáveis, você vivendo, rindo o dia todo. Você sabia que se o ser humano for feliz o tempo todo, ele fica uma pessoa boba? Ele não fica esperto, ele vive aéreo porque a felicidade toma conta dele e acaba se tornando bobo. Então, o livro, se eu não me engano, é Amós, não, é o profeta menor que diz no versículo 3, que disse que Deus abre caminho no meio da tempestade, que ele tem controle sobre as circunstâncias. Então, Deus permite primeiramente a tempestade por objetivo. Por exemplo, depois que a gente passa por uma crise, a gente acaba entendendo que realmente vale a pena na vida. Talvez você não valorizasse tanta paz, mas quando você passa por uma crise que te traz perturbação, que te tira o sono, que não deixa você respirar constantemente, traz problemas emocionais, e quando aquela crise passa, você vai entender o que vale a pena na vida. Muitas das vezes o que vale mais a pena na vida é você sentar no seu sofá, estar repleto de uma paz, porque você pode ter tudo, mas se você não tiver paz, então a crise tem os seus papéis fundamentais. Então nós estaremos falando um pouco disso. São crises circunstanciais, são geradas por fatores externos, que geralmente puxa a pessoa para baixo, ela fica paralisada, perde o ânimo, outra fica até deprimida, porque as pessoas se preparam para tudo nessa vida, mas a crise, geralmente, quando ela sobrevém sobre o ser humano, ela vem de uma forma que as pessoas não estão preparadas e pega as pessoas geralmente de surpresa. Exemplo disso, tem pessoa que está tentando abandonar o vício há muito tempo, mas se ele for no consultório do médico, o médico dizer para ele, olha, se você não mudar seus hábitos, nos próximos 3 meses você vai morrer. Então aquela pessoa que tinha problema de tabagismo, que ficava presa no vício do cigarro, e quando ela recebe esse diagnóstico do médico, se você mudar seu hábito, você vai morrer. Então ela estava lutando 20, 30 anos para abandonar o vício, mas quando o médico libera uma palavra para ela, ela toma uma atitude. Ela muda os hábitos com o vício, muda a forma de se alimentar, porque se ela não tomar uma medida drástica, ela vai morrer. Então o que eu quero que você entenda? Que muitas das vezes a crise é até boa, porque a crise traz mudança para nós. E muitas das vezes quando o ser humano ele está inserido dentro de uma crise, muitas das vezes ele se levanta contra o céu, falando com Deus, Senhor, porque o Senhor permitiu esse transtorno, estou sem paz, eu tenho feito tudo certinho, tenho procurado andar certo nos teus caminhos, porque o Senhor permitiu o caos bater na minha porta. Irmãos,
Se eu ler aqui, vou ler para você antes de responder esse pensamento. Está no livro de Salmos, capítulo 34, verso 17. Diz assim: o justo clama o Senhor, ele o livra de todas as suas angústias. O versículo 19 diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. Então, Jesus, no primeiro livro de João, capítulo 16, versículo 34, disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci esse mundo. Então Jesus está dizendo para nós termos bom ânimo nas aflições, porque aflições, ela leva a gente para o segundo estágio, irmãos. Exemplo disso, um personagem chamado Davi. Israel estava passando por um momento de afronta. 1 Samuel capítulo 17, quando Golias afrontou a nação de Israel. O que aconteceu, queridos amados irmãos? Ali tinha um personagem chamado Davi, que era um desconhecido, que até aquele momento ninguém sabia quem era Davi. Mas a crise que instalou sobre Israel, Davi, quando foi levar um alimento para os seus irmãos, ele viu Golias afrontando a nação de Israel. E ele ouviu aquela afronta, ele ficou irritado, ele falou assim: o que vai ganhar de recompensa a pessoa que afrontar Golias? Primeiro, ia receber muitas riquezas, ia receber a filha do rei como esposa, a sua família seria isenta de imposto. Então, Davi ouviu aquilo que tinha uma afronta sobre Israel, mas tinha uma recompensa. O que eu entendo com isso? De repente, você que está passando por essa crise, se você enfrentar essa crise, tem uma recompensa para todos aqueles que afrontam a crise. Por que eu estou falando isso? Porque a crise, quando vem, a gente não tem como fugir da crise. A gente tem que partir para cima da crise, quando fez Davi, irmãos. Ele não confiava nas suas forças, nem nas suas habilidades, mas ele confiava no Deus de Israel. Tanto é que ele falou para Golias: olha, tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O que eu quero que você entenda neste momento? Não importa o tamanho do Golias que se levantou contra você, talvez seja financeiro, falência, você está na mão de alguém, talvez o médico te dê um diagnóstico e para você não tem mais jeito, talvez o seu relacionamento está a pique, já acabou, talvez você tenha esperado em Deus uma resposta e até agora não aconteceu. Mas eu quero dizer para você o seguinte: essa crise que instalou não foi para te destruir, não. Porque a gente só vê a glória de Deus quando Deus nos expõe. Expõe é abrir a oportunidade para nós conhecer nós mesmos. E isso só acontece quando a gente está diante de uma crise. Então essa crise que instalou contra você não é para te destruir, mas você vai sair muito mais forte dessa crise. Amém? Então, existem crises circunstanciais que você não planejou, mas ela te pegou, você. Primeiro passo é você olhar para a palavra de Deus, porque a palavra é o suporte para nós. Muitas das vezes a gente está focado com um problema tão grande que a gente não vê saída. A gente só vê que a gente está afundando cada vez mais, mas a Bíblia é bem clara. O livro de Mateus capítulo 7 diz: nós construímos a nossa casa sobre a rocha chamada Jesus de Nazaré. Soprou o vento, correu o rio, caiu a tempestade, mas a casa permanece de pé. Eu profetizo sobre a sua vida, não importa o tamanho de Golias que se levantou, mas a sua casa vai permanecer em pé, porque você está firmado na rocha chamada Jesus de Nazaré. Que bênçãos, irmãos. Nós olhamos para o nosso mundo atual, tem um ser humano que não passa por crise. Agora, recentemente, a gente está vencendo uma crise de uma virose que devastou o mundo todo. E muitas famílias foram prejudicadas seriamente com essa crise. Mas a crise, todos aqueles que vencem a crise, eles saem fortalecidos. A gente se inventa. O que é ruim para um, mas para o outro pode ser um momento de oportunidade de superação. Vem o nome do homem chamado John Huston.
o fundador do WhatsApp. Este homem, ele foi um gerente bem-sucedido, mas ele ficou desempregado um bom tempo, mandou currículo para tantas pessoas. E ele estava vivendo um momento difícil da vida dele, um momento de crise. E nesse momento ele fundou o WhatsApp. E ele que procurou emprego nas grandes empresas, não encontrou lugar nenhum. Agora, 2018, o criador do WhatsApp, a fortuna dele chegou a 10 bilhões de reais. Ele que estava desempregado, sem expectativa nenhuma, estava numa tremenda crise. Mas ele teve uma ideia, que hoje é um bilionário. Talvez você que está me ouvindo hoje, você que está vivendo no centro do furacão, de uma crise que vem sem precedência. Essa crise não é para te destruir, mas é para você sair dessa crise fortalecido. Pastor, você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. Bem, primeira situação para você sair da crise, tem que haver mudança aqui dentro. A sua mente tem que mudar, a sua mente, o seu pensamento, porque toda mudança começa aqui dentro. A Bíblia diz no livro de Provérbios: se eu for fraco no dia da angústia, pequena será a minha força. Muitas das vezes quem está na crise, ele não consegue ver possibilidade de melhora. Mas eu te convido você a olhar para a palavra de Deus. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Talvez essa crise está te puxando você para baixo, está abalando a sua fé. Você que é uma pessoa fiel a Deus. Deus permitiu essa crise, não foi para te destruir, mas para fazer de você uma pessoa mais forte, vencedora, para você ter experiência de fé. Eu creio que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a volta de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós lemos aqui no livro de Salmos, capítulo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livrará de toda. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus vai permitir aflição, crise após crise, mas Ele vai te livrar de toda. Então eu te convido você, tirar os teus olhos do problema que está puxando você para baixo e olhar para o autor, consumador da sua fé, Jesus de Nazaré, que em nenhum momento da sua existência te deixou só. Salmo 46, Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que eu não temeria, ainda que a terra se espume pela sua braveza. Não importa o tamanho do gigante, irmãos, Deus é infinitamente maior. Você não está só. Ele é o socorro bem presente, pronto para estender a tua mão e mudar a tua história. Amém? Aleluia, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, o seu dia, no nome de Jesus. Coisas boas estão chegando para você, amém? Depois da tempestade sempre vem a bonança, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Você que não faz parte do nosso canal, seja bem-vindo, possa compartilhar esse vídeo, faz comentário, irmãos, para que mais pessoas possam ser edificadas. Se nós olharmos para a sociedade hoje, todo mundo tem um tipo de crise. De repente, você testemunhando a sua crise pode ajudar muitas pessoas que precisam de uma luz, porque você já venceu o gigante, mas tem muito que está lutando contra esse gigante. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.